Oi, gente! Sejam bem-vindos à videoaula 5 dicas para contar histórias para educação infantil. Primeiro de tudo, muito prazer, eu sou a Sandra Saavedra e quero me apresentar para vocês. Eu sou atriz de formação, arte educadora e contadora de histórias. Sou uma das fundadoras do grupo Três Marias e um João, um grupo de contação de histórias especializado em histórias para as crianças. E principalmente durante a pandemia, nos tempos de ensino remoto, eu desenvolvi junto à minha escola um trabalho de contação de histórias próximas pedagogas da educação infantil. E é um pouquinho desse processo, sobre a preparação das histórias, que eu quero dividir com vocês. Então, se você é professora, bibliotecária, ou até você que quer contar histórias para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, eu espero compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Vamos lá? Dica número 1. Escolha do repertório. Eu sei que parece óbvio, mas é muito importante você pensar no público para quem você vai contar essa história. Em se tratando da educação infantil, a gente precisa ter alguns cuidados. É sempre interessante pensar no que faz parte do universo dessas crianças. A gente tem que lembrar que são crianças de 0 a 5 anos de idade. Importante, a contação de histórias para bebês é uma coisa completamente diferente do que a contação de histórias para as crianças a partir de uns 2 anos de idade. Então aqui a gente vai se focar mais nessas crianças, tá bom? A contação para bebês, ela tem que ser algo mais sensorial. Agora, voltando para as crianças a partir dos 2, 3 anos de idade, eles sempre se interessam muito por bichinhos, por exemplo, ou por coisas que fazem parte do cotidiano deles. É legal falar sobre escovação de dente, sobre alimentação. E uma coisa interessante também de se pensar é o que eles estão trabalhando na escola. Então, muitas vezes é legal a gente trazer uma história para trabalhar, por exemplo, com o descobrimento das emoções. Tem um livro muito legal para trabalhar com eles que chama O Monstro das Cores, da autora Ana Llenas, que trabalha justamente com identificar e reconhecer as emoções, mas de forma lúdica. Então é muito legal trabalhar esse livro com as crianças para que elas identifiquem no monstrinho a raiva, a tristeza, e assim elas vão identificar também essa emoção nelas. Principalmente se você estiver começando, é legal também você pensar em histórias que você goste, que façam parte do seu repertório. Quanto mais intimidade e proximidade você tiver com a história, mais fácil vai ser de você trabalhar com ela. Dica número 2. O preparo da história. Primeiro de tudo, é importante a gente saber que existe uma diferença entre a contação de histórias e a mediação de leitura. A leitura mediada ou a mediação de leitura é quando você conta essa história acompanhada do livro, lendo o livro para as crianças e fazendo algumas intervenções. Aqui a gente vai falar sobre o preparo para a contação de histórias. A leitura mediada também precisa de estudo e de preparo. Mas vamos lá! Na contação de histórias, primeiro de tudo, eu sugiro que você encontre o fio condutor da história. Aquilo que seja um resuminho da história, que a gente não consegue contar essa história sem falar sobre esses fatos, para que você não fuja desse fio condutor. Em segundo lugar, veja quais são os símbolos dessa história, porque toda a história traz símbolos presentes nela. E quando a gente conta essa história, mesmo para o público infantil, é importante que a gente preserve os símbolos ali presentes. Depois que a criança crescer, ela vai entender um pouquinho melhor do significado daqueles símbolos das histórias, mas eles precisam estar ali, mesmo quando racionalmente ela não consegue entender. Terceira coisa, conte essa história em voz alta. Além de fazer o estudo de mesa, separar o fio condutor, os símbolos, fazer as suas anotações, começa a contar essa história em voz alta. É muito diferente a gente pensar na história e a gente falar a história. Então esse passo é muito importante. E se antes de contar a história para o teu público da educação infantil, seja ele seus alunos ou seu filho, você puder contar essa história para outra pessoa, isso te ajuda também.
Provavelmente no começo você vai sentir um pouco de nervosismo, e isso faz com que a gente conte a história muito rápido. E aí as crianças não vão entender direito a história. Então tenha calma, respire e se prepare para que essa história seja contada com tudo que ela precisa. Dica número 3. Abuse da voz e da linguagem corporal. Eu sei que isso faz parte da preparação da história também, mas eu quis deixar essa dica separada porque eu acho ela muito importante. Se você contar a história o tempo todo utilizando o mesmo tom de voz, isso vai deixar as crianças desinteressadas pela história. Eu venho do teatro, então para mim é muito mais interessante pensar nas características de cada personagem, né? Em como é que é a voz do lobo mau, por exemplo, ou a voz da bruxa. E as crianças adoram isso. Isso prende a atenção delas. Então pense numa voz para cada personagem. É claro que você precisa pensar no seu repertório, né, pessoal, nas habilidades que você tem. E isso não é extremamente necessário, mas isso enriquece muito a contação de histórias. Pode ser uma variação de voz pequena. Você não precisa fazer uma voz extremamente grave e outra muito aguda, mas mudar a forma da fala, né? Pensar se esse personagem fala rápido, se ele fala devagar, é muito interessante. Pensar também na linguagem corporal. As crianças prestam muita atenção nisso. Pode ser desde a linguagem corporal para interpretar um personagem ou para demonstrar algo com o seu corpo. Eu gosto muito de contar histórias para educação infantil utilizando as mãos. Então, se eu vou contar de uma lagartinha, eu gosto de fazer com as minhas mãos a lagartinha andando. E eles costumam repetir os gestos. É legal você observar isso também e deixar que a criança participe disso. Dica número 4. Prepare o momento. Antes de começar a contação de histórias, é importante que você prepare o espaço e as crianças para ouvir essa história. A contação de histórias ela é um momento mais introspectivo. Então, primeiro de tudo, selecione um espaço que seja mais silencioso, que as crianças possam ficar num espaço aconchegante. Eu sempre prefiro contar histórias com as crianças próximas a mim. Então, ou na minha frente, mais pertinho, ou se a gente pensar no ambiente escolar, é sempre legal fazer uma roda, para estar todo mundo ali no mesmo ambiente. Para preparar esse momento da chegada da história, eu gosto de fazer algum tipo de combinado ou de ritual com as crianças, para que eles saibam que a história vai chegar. Quando eu contei essas histórias no período do ensino híbrido, como eu falei para vocês lá no comecinho dessa videoaula, eu sempre fazia um combinado com as crianças. Eu tinha um balãozinho aqui pendurado na minha sala, quando eu contava as histórias, e eu dizia que esse balão era mágico e que ele tinha percorrido diversos lugares no mundo, colocando boas histórias no seu cestinho. E que para a história chegar e a gente conseguir contá-la, a gente tinha todo mundo que gritar assim bem alto. E é 1, e é 2, e é 3, e era uma vez! E fazia esse momento junto com as crianças. É claro que da primeira vez eu tive que ensinar isso para elas, mas depois, toda vez que eu aparecia na aula, eles já começavam a falar: ah, é o momento da história, vamos chamar o balão mágico! E todos eles chamavam a história comigo. Então eles se sentiam parte desse momento. Você pode também usar uma música. Aliás, essa é uma dica bônus. A música sempre funciona muito bem na contação de histórias. E a gente sabe que a música é uma linguagem artística que tem esse poder, né? De instaurar um clima no lugar. Então, se você tiver essa habilidade artística, eu recomendo que você use e abuse dela. Tanto para o início da história, quanto durante as histórias.
E olha, não precisa ser um grande musicista, não. Se você colocar qualquer música que pode ser inventada por você mesmo, com uma melodia simples, sem acompanhamento musical, eu te garanto que já vai funcionar com as crianças. E mais, que é bem capaz que eles comecem a repetir a música e a cantar com você. Dica número 5. Interação com as crianças. É muito importante o olho no olho. Olhar para as crianças e ver se elas estão acompanhando a história, se elas estão compreendendo a história que você está contando. Eu gosto sempre de pensar em contar as histórias decor do coração mesmo. Então é muito importante estudar bem a história, né? Preservar o fio condutor, os símbolos que a gente já falou, mas conseguir contar essa história de formas diferentes, para que na hora que você esteja contando a história para a criança, você consiga, se perceber que aquele jeito de contar a história não está funcionando, modificar um pouquinho a linguagem, para que a criança consiga compreender. Outra coisa, geralmente a gente pensa que para o momento da contação de histórias é muito importante que as crianças fiquem completamente em silêncio e sem interromper a história. E a gente sabe que pensando na educação infantil isso é praticamente impossível, né? As crianças têm vontade de interagir. Isso não é um problema. É claro que a gente não pode interromper a história o tempo todo, para que as crianças consigam também acompanhar ali o fio condutor. Mas ouvir as dúvidas, né? Principalmente das crianças que estão ali muito agitadas, ou às vezes só olhar para a criança e fazer um aceno de cabeça, um comentário, ou incluir o comentário dela na história. Isso é essencial e faz toda a diferença para que a criança se sinta parte daquele momento. Então, lembra que quando você está contando a história, você está ali junto com a sua plateia, junto com o seu público. E esse momento da contação é uma troca entre você e as crianças. E ouça o que elas têm a dizer, para que o momento da contação de histórias seja prazeroso. Bom, gente, essas foram as minhas 5 dicas para você começar a contar histórias ou se aprimorar um pouquinho mais. É claro que ainda tenho muitas dicas para que você melhore a sua contação de histórias. Mas primeiro de tudo, vamos lembrar que todo mundo é um pouco contador de histórias? Então você pode ser um contador de histórias aí dentro da sua casa. É importante esse momento para a criança, não só para o incentivo à leitura, que é essencial, mas para o desenvolvimento dela como um ser humano. E se você tiver interesse em se profissionalizar como um contador de histórias, aí também tem um longo caminho pela frente, com muitos estudos e assistindo muitos contadores de histórias também. Hoje em dia a gente tem aqui no YouTube, por exemplo, diversos vídeos de contadores de histórias que têm estilos diferentes de contação. E é legal assistir os colegas de profissão. Tem os contadores de histórias que são mais tradicionais e tem os mais teatrais também, como é o caso do meu grupo em particular. Então você pode assistir os contadores de histórias e trazer alguns elementos que eles trazem na contação de histórias dele para o seu estilo de contar histórias. Outra coisa, eu uso muito a contação de histórias como um recurso nas minhas aulas de teatro com educação infantil. E aí eu trabalho um pouco diferente do que eu dividi aqui com vocês. Eu trabalho com as crianças criando a história também. Então muitas vezes eu pergunto para as próprias crianças: hoje a história vai ser sobre o quê? Quais são os personagens que estão nela? Elas sempre trazem alguma coisa que seja do interesse delas. Geralmente algum animalzinho, algum bichinho, história sobre o fundo do mar. E aí eu vou inventando a história com elas. E a gente vai criando uma história que seja autoral, daquela turminha.
Eles gostam muito. E depois a gente faz algum trabalho com essa história, geralmente uma encenação, uma teatralização. Esse também é um caminho que você pode seguir. Mas para que você consiga criar as suas histórias, você precisa de repertório. Então estude muitas histórias, leia muitas histórias, para que você possa também criar as suas. Bom, gente, eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês e que te incentivem de alguma forma a contar histórias. E fico aqui à disposição se vocês quiserem trocar figurinhas ou tirar alguma dúvida. E convido vocês também a conhecer um pouquinho mais do trabalho do meu grupo de contação de histórias. Procura a gente lá no Instagram, @3marias1joão. Um beijo e a gente se vê aí pelo caminho infinito das histórias. Tchau!